Já estamos ao vivo aqui, né? Ainda iniciando. Vamos já iniciar o programa aqui. Vou começar a distribuir nos grupos só para mostrar aqui para os amigos como é que está a imagem. Não estou conseguindo botar lá. Assim. Tá ótimo. Vou colocar aqui no grupo para a gente espalhar. Boa noite inicial. Agora que está começando ainda a entrar as primeiras pessoas, vou começar logo aqui a parte de divulgar aqui nos grupos. Os amigos ficam à vontade. Eu vou colocar aqui no... né, Ademar? Fica à vontade, Ademar. Pois bem, boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Entrevistas nesta quinta-feira, 21 de outubro de 2019. Então, sem formalidades, sem frescura e sem cortes, estamos no ar, Eduardo Rei. Boa noite Aldemar, boa noite Ludovico, boa noite produtor Gabriel, e boa noite a todos que todas as quinta-feiras estão juntos aqui nos acompanhando no programa Entrevistas, que hoje os temas estão bastante acessíveis, para muita informação aqui para você. Né, Ademar? Já começamos com uma notícia triste aí que lamentavelmente um fato tomou de conta das redes sociais, mas ainda não tem uma definição precisa há muitas informações desencontradas, né? Sobre o quê? O acidente com o apresentador Gugu liberado. Um acidente doméstico, liberado, né? doméstico em Orlando, nos Estados Unidos, na casa dele. E a gente está ainda colhendo mais informações, mas está povoada as redes sociais. Um fato extremamente lamentável. Você localizou a matéria em algum portal aí? Enquanto você fala sobre o tema, eu vou... Gugu, que é um profissional extremamente conhecido mundo afora, apresentador ao longo de mais de 40 anos na televisão brasileira, sempre foi sucesso absoluto de público. Seu carisma, né? Sua forma de fazer o seu programa. Ademar, aí eu tenho aqui uma notícia do G1, né? Do site da Rede Globo, é um dos sites mais de credibilidade, né? E de credibilidade que nós temos no nosso país. E atualizado às 19h44. É uma matéria uma matéria da tarde, mas atualizado às 19h44. Quer dizer, uns 15, 10 minutos que ela está atualizada, que diz que Gugu Liberato, de 60 anos de idade, sofreu um acidente doméstico em sua casa Orlando, nos Estados Unidos, e foi hospitalizado. O apresentador vai ficar 48 horas de observação. A informação foi confirmada ao site do G1 pela assessoria dele, né? Aí tem a nota oficial da assessoria que ele sofreu o acidente e que ia ficar pelas 48 horas. Agora, de acordo com o blog do Amaury Júnior, apresentador daquele programa da noite, que entrevista celebridades em São Paulo, muito conhecido, renomado jornalista. Amaury Júnior. Ele diz que o estado do apresentador é grave. Inspira cuidados. Cuidados, segundo a publicação. E lá nos Estados Unidos, Ademar, o que a gente tem de informações, as questões de estado de saúde de pacientes é muito rígido. Lá não sai uma informação que não seja com autorização da família. Então é por isso que muitas informações desencontradas, e uma parte da família, acho que os pais viajaram agora para lá para se encontrar com o restante da família, que está lá, mulher e filhos lá na casa dele. A mãe dele seguiu viagem agora hoje, está viajando para lá. Então vamos aguardar mais informações precisas, mas o que temos é que tenha falecido. Uma confirmação oficial da morte falecimento do apresentador e empresário. Pode ser que a qualquer momento Agora a gente lamenta, Eduardo, desses sites sensacionalistas, né? Que se aproveitam de uma situação dessa. Gugu, figura pública, né? Muito conhecida em querida, todo o Brasil. E hoje, atualmente, é apresentador da Rede Record, né? Nas quarta-feiras apresenta. Pois é, então vamos torcer aí para que Só um registro aqui rapidamente, lembro que você vai falar, Ademar. Teve uma queda, né? Eu acredito que as pessoas agora estão normalizando, tanto que já
já gerou aqui o link normal. Estou acabando de jogar aqui no grupo, pedir às pessoas que nos ajudem compartilhando, curtindo e fazendo esse programa chegar mais longe. Já, os amigos já estão bem no grupo do programa, né? E eu peço que quem puder nos ajudar a fazer esse programa chegar mais longe, né? Tivemos um pequeno problema técnico, mas já está normalizando. Voltar aqui ao amigo Ademar Souza, que falava a situação do Gugu, né? Continua ali as informações, vira cuidados, né? Mas nada de morte confirmada, né? Por enquanto não há nenhuma confirmação da morte do apresentador e empresário Gugu Liberato. É o que iríamos dizer, realmente é um fato que pegou de surpresa todos os brasileiros e vamos torcer para que ele se restabeleça desse problema, né? Que tenha sucesso na recuperação. Afinal de contas, o Gugu é uma pessoa muito carismática, né? E tem o respeito do povo brasileiro. Vamos seguir em frente, né? Falta, né? A gente... Isso, eu continuo aqui espalhando aqui nos grupos, né? Mas os amigos ficam à vontade, né? Eu continuo naquela parte. No âmbito da política nacional, temos a questão da saída aí do presidente Jair Bolsonaro, que oficializou, está confirmado, né? Já confirmado oficialmente, sua saída do Partido Social Liberal, PSL, né? Então agora não é mais boato, é fato verídico, né? O presidente confirmou mesmo, já assinou a sua desfiliação ao PSL. A partir de agora vai cuidar aí da organização e criação do novo partido Aliança pelo Brasil. E esse partido, Aliança pelo Brasil, que ele vai criar, ele está consultando pessoas ligadas à questão eleitoral para que o partido, você sabe, né, para ser criado um partido tem que ter 492 mil assinaturas em 9 estados da federação, 9 estados. E o problema é o tempo, porque ele queria o partido pronto já para concorrer nas eleições de 2020. Eu acho e o que eles estão tentando, eu já não sei se já está confirmado, a criação de um aplicativo, que chama um app, para colher, que foi sugerido por pessoas próximas a ele, para a questão, e após consulta na Justiça Eleitoral, para que seja colhida essa assinatura através de digital. O aplicativo seria uma forma digital, porque hoje a gente sabe que nós temos a digital nos locais de votação, né, que confirma nossa presença. Então, seria uma forma mais rápida de que o presidente e as pessoas ligadas a ele para a criação desse novo partido, para ser uma coisa oficial. Mas a consulta pode ser online? Será que vai ser? Dessa forma, através do aplicativo. Mesmo assim, pessoas ligadas ao presidente dizem que ele deve, mesmo sendo feita através do digital pelo aplicativo, que a tradicional seja feita paralela, que a tradicional através de assinaturas, que é 492 mil assinaturas em 9 estados, pelo menos. Isso requer um tempo muito recorde. E isso é o motivo da criação desse aplicativo para colher essa digital e ele ganhar tempo e poder... Mas isso ainda tem uma questão jurídica que pode gente questioná-la na Justiça Eleitoral lá em Brasília, no TSE. Eu acredito que o grande adversário dele é o tempo mesmo, né? A questão do tempo. Eu acredito que em relação à população não será tão difícil. Eu acredito que ele vai conseguir as assinaturas suficientes. Mas o que tá muito assim no debate atualmente também é porque o Bolsonaro está demonstrando uma coisa que poucos políticos, ele tem seus defeitos, tem seus erros, acerta, erra, mas ele está demonstrando uma coisa que poucos políticos acho que falham no caso dele. Ele vai começar um partido do zero, sem fundo partidário, sem tempo de TV. Porque quando ele criar esse partido e os fiéis ao lado dele, né, do PSL, que deixaram o PSL, porque você sabe, a legislação permite que você criando um partido, você pode migrar para esse. Você não pode sair de um partido para outro partido que ainda não existe. Existe essa possibilidade, né? Que facilita a vida dos políticos, né? Mas vamos dizer que eles levem lá 150, 100 deputados. Mesmo assim, ele não vai levar, os deputados não vão para esse novo partido,
e nem tempo de TV, que é o tempo eleitoral para as provas. Então, é um partido zero. Ele desafio para ele mesmo, né? Que ele está provando que o fundo partidário não é o tema de debate. Dizem que ele queria organizar o PSL e não foi permitido pela cúpula, né? Que hoje é Bivar e outros políticos. Ele queria o comando do PSL para comandar o partido nas eleições de 2020, coisa que não foi permitida a ele, né? E teve as brigas que a gente sabe com a Joyce Hausmann, com o delegado Valdir, que são chamados dos infiéis, né? E o Ludovico, se tiver alguma coisa para acrescentar sobre essa questão do partido, do novo partido, Aliança pelo... Olha, só rapidamente, antes que eu esqueça, eu ainda estou ainda nessa fase de coisa e às vezes atrapalha aqui um pouquinho, mas quando vocês ligaram já se deslocando para cá, eu posso até estar enganado. O Gabriel estava assistindo comigo, não sei se ele viu isso. Mas ele deu uma declaração que pode estar já aí nos meios de comunicação. Está aqui já. Eu entendi, só para concluir, eu entendi que ele disse que se não aceitar, ele não disputa a eleição. Tem alguma coisa assim. Ou ele não disputa pelo partido ou não vai disputar a reeleição dele. Ele deu uma declaração muito forte. Se a Justiça Eleitoral não permite a criação? A questão do digital. Do aplicativo, né? Para colher as assinaturas. Isso, Entendi. Teve alguma coisa nesse sentido. Ele deu uma declaração muito forte. Porque há questionamentos se vai ser permitido essa coleta de assinatura através de digital para a criação do novo partido, porque a lei eleitoral exige essas 492 mil assinaturas em 9 estados. A propósito, Eduardo, do novo partido, o presidente Jair Bolsonaro criticou nesta quinta-feira 21 o PSL, seu partido, e pelo qual chegou à presidência da República na eleição de 2018, e disse que a nova legenda que irá criar, a Aliança pelo Brasil, não terá dono nem gente que queira fazer do partido um negócio para eles. As declarações foram dadas durante a primeira convenção nacional do novo partido, no auditório do Hotel Royal Tulip, em Brasília, cedido pelo empresário e ex-deputado federal Paulo Otávio. Bolsonaro lembrou que está há 28 anos na política e nunca teve o controle de um diretório municipal sequer. Segundo ele, os interessados em fazer parte da nova legenda não podem querer o comando no Estado para negociar a legenda. Isso não vai acontecer, afirmou Bolsonaro. Você tem uma informação, né? Aqui, que você estava falando. Pois é, aqui acabei de localizar no estado de Minas Gerais, ele dizendo justamente o que eu acabei de assistir na televisão. Diz que se não organizar o partido, né, tem que organizar até mais. Né? Bolsonaro diz que só entrará na disputa municipal se criar partido até março. Então a declaração dele é com relação à eleição municipal. Né? O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira que não entrará nas eleições municipais em 2020 se a criação do partido Aliança pelo Brasil não for aprovada até março. Abre aspas. Se for possível, no caso, coleta de assinaturas, né, para a criação de legenda, no caso eletrônico, a gente forma um partido para março. Se não for possível, eu não vou entrar em disputas municipais no ano que vem, estou fora disso. Crítico do voto eletrônico, Bolsonaro questionou: estamos aguardando a decisão do TSE, se pode, né, a questão da assinatura eletrônica. O voto pode, a assinatura não pode, ele questionou, né? E ele é crítico desse sistema, né? Então, ele é a favor da cédula. Isso aqui ele está falando com relação à eleição municipal, né? Eu não sei como é que ele vai fazer com os aliados, né? Mas ele está tratando justamente sobre a questão das eleições municipais, né? Um fato que eu acho que eu tenho que dizer, Eduardo e Ludovico, eu admiro o presidente Bolsonaro pela coerência e seriedade no que tem a falar. Ele, se for para falar que desagrade o mundo, ele fala de qualquer jeito. Então eu admiro ele por essa determinação e coragem. Coisa que os outros presidentes não tinham essa coragem, essa determinação, né? De enfrentar poderosos, brigar com o Congresso, enfim, com o STF. Eu acho ele um presidente muito corajoso e, acima de tudo, audacioso. Nós tínhamos que ter um presidente nesse nível, que representa uma verdadeira mudança mesmo, de fato, né? O Lula era um presidente que a gente achava que poderia ser a mudança para o país. Não foi, porque quando chegou lá, se aliou aos poderosos
e passou a fazer um governo pior do que o Fernando Henrique Cardoso, que era tido como um governo de elite. Era um governo que era criticado pela imprensa, pela grande maioria dos intelectuais, como um governo de direita e defensor dos empresários. Para finalizar aqui, tem uma pauta sobre uma polêmica, né, de um professor lá no Distrito Federal. O Ademar Vamos localizar. O Ademar tenta localizar aí. E a televisão continua falando sobre o Gugu, mas não tem nada confirmado ainda, né? Pelo menos ali na televisão que a gente está acompanhando. É só para registrar dentro desse assunto, né, da questão do PSL, da saída do novo partido. Já temos várias pessoas aqui ao vivo, né? E o Frutuoso Paiva, que está nos assistindo, ele disse aqui que em 3 meses, no caso o Bolsonaro, vai conseguir mais de 1 milhão de amigos, né? Pois é, aquela coisa que... Entendeu? Né? Em 3 meses que vai conseguir, né? Segundo ele aqui, disse que vai conseguir. Aí ele fala aqui que aqui de Fortaleza, estou ligado nos assuntos dessa querida cidade. O Frutuoso Paiva... É o Paiva, jornalista. Meu grande amigo Paiva, boa noite, jornalista, trabalhou comigo no Correio do Piauí. Pois é. Cearense. Pois é, ele disse que está em Fortaleza, está nos assistindo, então obrigado à audiência lá no Ceará, direto da querida Fortaleza, né? Da hospitaleira Fortaleza. Que lindo. Então ele, segundo aqui a opinião dele, em 3 meses ele disse que o Bolsonaro consegue 1 milhão de assinaturas, né? Ele quer dizer que consegue facilmente. Então, outra audiência tem aqui... Tem sentido a observação do Paiva, É possível, né? Eu acredito que consiga. O problema é o que você estava dizendo agora há pouco. Não permitir que essa forma de ele colher essas assinaturas através de digital seja aceita. Mas já teve outros casos no país que, assim, o Bolsonaro ainda é muito influente, né? Ele é muito influente. Claro que tem a formalidade e tudo para dar entrada, assim, né? Mas, independente dessa questão eletrônica, eu acho que ele consegue sem dificuldade nenhuma. Outra coisa, eu posso até discordar do partido, mas como cidadão eu posso assinar. Qualquer cidadão, você não está se comprometendo lá, né? Isso é uma questão de democracia. Não, mas né? o que eu falo mais é na digital. Não... Mas na digital só faz agilizar, mas eu acho que ele tem tempo, ele em tempo hábil ele consegue, né? Eu acho que ele consegue, independente de questão eletrônica, se ele começar, ele consegue. Eu também acredito ele dá muito influente, né? Outra audiência nossa aqui, só para enquanto tu localiza aqui, é o Ulisses Bernardo, lá do Novo Tempo, né? Ele disse que está assistindo direto do Novo Tempo. Aí, com relação a que eu terminei localizando aqui, era sobre as eleições municipal e não a disputa dele, a reeleição dele. É porque ele quer organizar o partido, né? O Ulisses Bernardo botou assim: Bolsonaro se referiu às eleições municipal. Se não for possível do partido ser regularizado, né? Aí ele diz aqui que é um partido da família do Bolsonaro, né? Um ponto de vista da nossa audiência, né? A gente tem que respeitar, né? Isso é falar no Ulisses Bernardo, eu quero mandar aqui uma boa noite especial para o nosso querido Ulisses Bernardo, que é um homem muito atento a tudo, né? Eu lembro que anteontem, logo que ele tomou conhecimento, constatou que os pesquisadores estavam nas ruas de Timon, imediatamente ele passou logo uma mensagem me informando que eu ficasse atento, que verificasse. Ele passou, na verdade, para o mundo todo, né? O dono da pesquisa, o contratante, talvez não tá achando muita vantagem nisso. Não gostou, não, tá? E também queria deixar aqui uma pergunta para o Ulisses, porque ontem eu recebi a informação de uma fonte, e já foi até tema de matéria, como ele mora ali ao lado, de blog da região, que o Parque Empresarial lá ao lado do Novo Tempo está com 15 dias com a luz cortada, não tem água, não tem internet. E a pessoa foi até enfática na frase que disse: rapaz, lá não tem uma banca de banana. Só tem rato. Lá o Parque Empresarial não tem uma banca de banana. Eu acho que ratos tem, porque não tem o que comer lá, né? E o que tinha era energia que facilitava as pessoas a fazer suas caminhadas, exercícios físicos, foi cortado. Eu queria, se ele soubesse de alguma coisa, se já foi religada a luz lá do Parque Empresarial, porque seria uma forma que ele é próximo lá, ele deve saber de alguma coisa. Mas o governo prometeu que esse parque ia funcionar. Mas disse que lá não tem uma banca de banana. Pois bem, voltando aqui à pauta nacional. Esse fato que nós discutimos aqui na reunião de pauta, e aí, por final, foi considerado importante. Só para a gente alertar, né? Isso serve de alerta, é uma informação que serve de alerta para todo o Brasil. Professor do DF, Distrito Federal, que pediu redação sobre sexo oral e anal a alunos, vai ser ouvido pela polícia. Professor do DF usou quadro branco para escrever expressões do sexo explícito. A Polícia Civil do Distrito Federal vai ouvir o professor de português
que foi afastado após usar expressões de sexo explícito durante aula a alunos do 6º ano. A informação foi confirmada ao G1 pelo delegado da 2ª Delegacia de Polícia na Asa Norte, Laércio Rosseto, na terça-feira, dia 19. Segundo o delegado, os investigadores reúnem as provas necessárias para analisar o caso. Em seguida, o professor deve ser chamado a depor. A investigação está como prioridade naquela distrital. O caso ocorreu no Centro de Ensino Fundamental CEF 104 da Asa Norte na última quarta-feira 13. Na ocasião, o professor Wendel Santana, de 25 anos, pediu para que os estudantes elaborassem uma redação sobre sexo oral e anal. Ele usou o quadro para escrever as palavras debatidas ao propor o trabalho para os estudantes. Então é um caso que, na realidade, isso virou um caso de polícia, chamou a atenção de todo o Brasil, isso ganhou uma repercussão estrondosa nas redes sociais. Isso serve de alerta, né? Num vacilo dele, um dos meninos fotografou o quadro. O azar dele foi que o aluno fotografou o quadro e, ao mostrar para sua mãe, ela ficou assustada com aquela situação e resolveu ir à polícia denunciar o caso. E o professor foi de imediato foi afastado e vai responder na polícia pelo abuso, né? Eu considero isso um abuso, né? Crianças do 6º ano, crianças na faixa de 11 a 12 anos de idade. Com esse tema é muito complicado, né? Essas crianças ficaram confusas, né? O normal é ele sair logo preso, entrar no camburão direto da sala com giz na mão ainda para ser preso, né? Isso aí são coisas que a gente só acredita porque fato lamentável. Foi registrado em meio de comunicação e sério, ganhou né? repercussão em todos os meios de comunicação Mas do Brasil. Esse professor tem uma ligação política ou... Não, a informação é de que ele é um professor contratado, né? Aliás, era um professor contratado temporário. Não era efetivo, né? Mas de imediato ele foi logo afastado. Já estamos com 24 minutos aqui, já o horário bem avançado. Vamos para a próxima pauta. Sobre a reforma da Previdência no estado do Maranhão, né? Que o governador enviou para a Assembleia e pegou muitos deputados. Regime de urgência. Foi um assunto muito comentado durante toda a semana. Essa semana que está perto de se encerrar, por sinal. Né? E chegou em regime de urgência. Quase que era aprovado tipo assim, deram entrada e parece que quase que aprova em cima da hora lá. Se pudesse, já tinham levado aprovado, né? É uma coisa que se criticava aí o governo Bolsonaro, que passou 9 meses, nesse acompanhou isso e tá. Muita gente surpresa. A do Maranhão já foi o inverso, né? Inclusive o próprio governador usou as redes sociais para criticar o governo Bolsonaro, que merece crítica, é natural. Né? O Flávio Dino também é um cidadão, como qualquer outro, pode criticar. Mas uma coisa é você criticar e tentar fazer o correto. Agora, esse recorde, que na verdade eu estava lendo aqui, ela foi aprovada mesmo com pedido de vista, né? De 3 deputados, o deputado César Pires, o Hélito do Curso. Foi aprovado mesmo com pedido de vista, foi aprovado em menos de 24 horas, né? Em menos de 24 horas. E o aumento foi considerado alto, né? De 11 para 14, né? Pelo que eu entendi é o seguinte... São faixas, né? É uma readequação da questão da reforma da Previdência Nacional. Se adequa o funcionalismo público daqui se adequando a como foi a nacional, lá no Congresso Nacional. Está sendo discutida a PEC paralela, né? Só que o governador Flávio Dino, quando foi para ser aprovada a reforma da Previdência no Congresso, ele queria debate, queria discussão, criticava vários pontos e tudo. E quando foi para aprovar aqui a reforma da Previdência aqui do estado do Maranhão, em regime de urgência, sem debate, ignorando todos os segmentos, né? Jogou para a Assembleia e acabou, foi aprovado de um dia para o outro e não teve debate. Então ele prega uma coisa a nível nacional e a nível... Quando chega na casa dele... Será que é possível pedir anulação dessa votação? Não, aí é
como se diz... Não, mas pelo placar, se você olhar o placar, foi 28 votos. 28 contra... 2 contra, não foi? Foi, parece que foi 2 votos contra. Os outros estavam ausentes, outros... Foi 28 e 2 contra, 2 contrários. Só 30 deputados. Na verdade, o deputado que votaram contra foi o Adriano Sarney e o deputado Zé Inácio. Zé Inácio... Que é do PT. O Zé Inácio manteve a coerência de uma orientação do PT nacional, né? Ele manteve a coerência, né? O PT é contra nacionalmente. Além do Flávio Dino, né? Que era contra a do Bolsonaro. Mas a dele ele não é contra não, né? O Zé Inácio, aí no caso, o Zé Inácio e o deputado Adriano Sarney. O César Pires e o Hélito do Curso, estranhamente, tiveram uma viagem, né? Fizeram um fuá danado, pediram vista, né? Mas depois tiveram que viajar sob a justificativa de uma reunião da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, né? Segundo eles, já estava pré-agendado e tiveram que viajar, né? Não participaram da votação, fizeram fuá danado. Agora, nessa votação aqui, que eu vou já abrir para os amigos comentários outras situações dentro da mesma questão, o que chamou a atenção é que se o governo começa a se criar subgrupos, inclusive grupos muito fortes. E debate, nessas menos de 24 horas que o processo chegou na Assembleia, 3 deputados foram os primeiros que se posicionaram contra, né? Contra, assim, nos bastidores, né? A deputada Detinha, o deputado Vinícius Louro e o Hélio Soares, que são da bancada chamada bancada do PL, ou a bancada do deputado federal Josimar de Maranhãozinho, que inclusive é pré-candidato a senador, que 2022 ainda está longe ainda, mas eles, né, segundo circulou, esses 3 foram lá no Leões, no Palácio do Leões, na sede do governo, e lá tentaram conversar e tudo, mas parece que o clima lá foi tenso, mas eles se mantiveram, se ausentaram da sessão. Então, além desses 3 que acompanham o deputado federal Josimar de Maranhãozinho, outros se ausentaram. A Daniela Tema, deputada estadual Daniela Tema, que é esposa ela é do Democratas. Democrata? Ela é esposa do prefeito de Tuntum, né? Ela se ausentou também. Edivaldo Holanda Pai, que é pai do prefeito de São Luís. E é suplente. O deputado Rigo Teles, que é do PV da região de Barra do Corda, também se ausentou. O deputado aqui de Caxias, Zé Gentil, também não participou, né, dessa votação. Então aqui já começa a criar E o de Timon, o deputado Rafael Leitão? Participou. Votou a favor. Votou, né? Votou. Ele é o líder do governo. Pois é, mas ele regimentou força. Foi ele que organizou tudo. Mas a gente tem que passar essa informação para... Né, sim, eu vou ler aqui o deputado. Eu vou ler aqui. São 28 deputados que votaram a favor. Rapidamente, nós já estamos com um tempo bem avançado, né? Não sei se os amigos estão acompanhando aí o tempo. Mas foram 28 deputados a favor, pela ordem alfabética. Adelmo Soares, André Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, que inclusive é de oposição, mas votou a favor do governo, Carlinho Florencio, Ciro Neto, Iglesio Moisés, Cleide Coutinho, Helena do Alipe, Thaís Ortegal, Edson Araújo, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa, Glauber Coutrinho, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Marco Aurélio, Rafael Leitoa, que é o líder do governo, né? Ricardo Rios, Rio do Amaral, Roberto Costa, que é até então tido como oposição, mas votou a favor, que é do MDB, o Wendel Lages e Zito Rolim. Esses foram os 28 deputados estaduais que votaram a favor dessa chamada reforma relâmpago da Previdência de Flávio Dino. Então, né? 2 votaram contra e 5 se ausentaram por 6, né? 2 votaram contra. E 14, né? 2 votaram 40, contra e teve 42 lá. Os que se ausentaram. 28 votaram contra. 28 votaram a favor. 2 contra. 2 contra, que foi o Adriano e o Zé Inácio. E 12 estavam ausentes. Aí 2 viajaram, que foi o Hélito do Curso e César Pires, viajaram. Não, no geral, 12 estavam ausentes. Que é o... Aí esse, na verdade, assim, os 2 que viajaram, bacana, viajaram. Mas esses 2 aqui se ausentaram, entendeu? Isso foi se ausentar. É um destaque, né? É diferente, se ausentaram. Os outros justificaram lá, né? Que foi a Daniela Tema, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Rigo Teles e Gentil. Esses se ausentaram. E a deputada Detinha, Leonardo Sá, Hélio Soares e Vinícius Louros, né? Que foram... São 4 deputados. Foram esses aqui se ausentaram mesmo. Esses aqui que eu acabei de citar, né? Agora, lamentável, um fato tão sério, né?
e esses deputados levaram na brincadeira, né? E eu posso até destacar essa questão do debate. Eu lembro como se fosse hoje, quando estava prestes à votação da reforma da Previdência no Congresso Nacional, que foi um amplo debate, discussão, tira daqui, bota dali, tem que ser 900 bilhões, aí um queria que tirasse umas coisas para chegar a 1 trilhão de reserva, né, que o Brasil ia economizar com essa reforma, para dar um sustento de 10 anos aí de folga para o Brasil. O que tinha de petista e esquerdista nas redes sociais aqui de Timon, cadê os petistas de Timon? Cadê os petistas de Timon que eram contra a reforma do Congresso Nacional e aqui se mantiveram em silêncio e não questionaram a reforma de urgência do governador Flávio Dino? Provavelmente de 24 horas. Cadê os petistas de Timon? Cadê a coerência? O PT de Timon. O PT de Timon que tanto estava criticando a reforma da Previdência do governo federal. Cadê a coerência, petistas? Cadê vocês, que ninguém escuta as vozes de vocês? É lamentável, né? A medida atinge, só para concluir, abrir a ordem, mas já, a medida atinge 70 mil servidores, entre ativos e inativos, né? Esse é um dado que a gente está passando aqui. O Ademar tinha até a questão das cotas, o Ademar, não sei se tu está aberto aí, mas... existe uma cota, aliás, uma cota não, é tipo umas faixas chamadas, né? Essa aqui, né? Essas faixas aqui. Que é né? de acordo, idade. Elas variam de 7,5% até 22%. Salarial, né? Em cima com base no salário de cada servidor, né? Até um salário mínimo ela é 7,5%. Aí acima de 39 mil é 22%, né? Mas aqui atinge diretamente, ele tá, só para repetir e frisar aqui, pela regra geral, há um aumento, né? De 11% para 14%, né? Que é o que ficou no... Isso, no geral aqui, entendeu? São 70 mil, na verdade são mais de 70 mil servidores. Que vão ser atingidos por essa reforma. E essa decisão aí, ela vai ter reflexo pro resto da vida dos servidores. Quando os servidores receberem o próximo salário mínimo, não sei... Aí a ficha cai, né? Eu sou meio ruim da memória, eu queria pedir a ajuda dos colegas aqui. Eu tô enganado, mas uma época dessa, teve uma denúncia... que o Flávio Dino teria tirado dinheiro do FEPA, que o FEPA é o fundo, não é? De pensão do Estado. E foi tema dessa semana do curso. Ele não teria tirado dinheiro para fazer asfalto, né? Para asfalto avenida no Maranhão. É grave, né? Não, o que eu acho estranho assim, há uma preocupação com a Previdência e como é que ele tirou dinheiro de lá. Já está sobrando que dá para fazer obras, né? Não, eu não sei se está sobrando. Eu só sei uma coisa. Que se a Previdência... Rapaz, hoje só se fala em duas coisas no país. É Previdência e tributária. Entendeu? Como é que existe crise? Eu posso até estar enganado, mas eu acho que eu li algum tempo atrás alguma notícia falando que o Flávio Dino tinha tirado dinheiro do FEBA. O FEBA não é o fundo de pensão. O Hélio do curso essa semana fez um discurso, mas daqui que está lá no discurso da Assembleia, mas essa semana ele tocou nesse tema. Fez várias críticas. Dentre as críticas que ele fez, ele falou dessa questão de tirar dinheiro. Tirar dinheiro dos aposentados do Maranhão. Pois é, muito estranho. Do fundo dos aposentados do Maranhão. É muito estranho. Agora, passando aqui para a próxima pauta, né, já estamos com 35 minutos de iniciado o programa. A política. E vamos para a próxima pauta aqui, que é a questão da senadora Elisiane Gama, né? Assim como esses deputados que se ausentaram da Assembleia, que já é um volume grande, e eles demonstram descontentamento, tanto os que viajaram, como outros que de fato realmente mesmo chegaram a sair lá do plenário, né? Não participaram da votação de forma alguma, né? Agora a senadora, né? Eu só quero chamar de deputada, a senadora Elisiane Gama. Não sei se os colegas conseguem já localizar bem aqui, eu acabo de localizar. Após a divulgação de uma pesquisa, e essa pesquisa foi feita na região da BR-135, que é uma região dos Mar de Maranhãozinho, tem uma grande influência, né? Por isso que ele é chamado também lá de Moral da BR, justamente por causa disso, né? E foi divulgada no dia 18 deste mês pelo o jornalista e blogueiro Gilberto Leda, né? Mostra a Elisiane Gama nessa região com um percentual muito elevado, né? E isso teria... Foi específico para aquela região, né? Isso, eu vou já, só rapidamente aqui, e isso teria empolgado a senadora, eu só quero chamar a deputada federal, mas é a senadora Elisiane Gama, né? Empolgou muito. Na pesquisa, nessa região lá, eu não lembro, na região da 135, né? Região...
Ele tá botando na região, ele botou 316, mas eu acho que lá, porque a 316 é essa mesma região. 316 é a 135 é a que vai para São Luís, é a 316 mesmo. Essa aí. Essa que corta Bacabal, né? Isso aqui corta Bacabal. Ele cita aqui a 316, a 135 eu tava enganando, né? A que pega para São Luís, ali na Cachucha ela abre para Bacabal. Bacabal. Ela Bacabal, vai Santenei. vai a Belém, né? E tem uma região lá que foi feita justamente a região que o Josimar, o deputado federal Josimar tem muita influência, né? E aí essa pesquisa empolgou ela. Aqui os números dizem o seguinte: Elisiane Gama tem 35,5%. Deixa eu só ler aqui o que diz a pergunta. Em qual desses o senhor votaria para governador se as eleições de 2022 fossem hoje, né? É uma pesquisa para governador feita nesta região. E lá a deputada Elisiane Gama apareceu com 35,5%. O senador, eu só quero chamar deputada, é senadora Elisiane Gama, 35,05%. Senador o Everton Rocha, 20,54%. Josimar de Marãozinho, que tem muita influência lá na região, 15,11%. Ele é deputado federal. 7, aí vem Maura Jorge, o vice-governador Brandão, o Roberto Rocha, né? E segue outros nomes. Mas o fato novo é que até então a senadora Elisiane Gama estava quietinha lá no canto dela. Se fala muito ainda no Brandão, e no vice-governador Brandão e no senador o Everton Rocha, né? E agora, com essa pesquisa, ela chegou a dar uma declaração para o jornalista Marco Dessa, né? Inclusive está até no grupo no grupo do programa aí, uma matéria, que ela chegou a dar uma declaração, né? Após o jornalista divulgar essa pesquisa em primeira mão, ela deu uma declaração que diz que agora vai demonstrar, assim, mais interesse. Deu uma luz para ela? Acendeu uma luz, né? Ela disse lá para o Marco Dessa, né? Estava me recuperando dessa campanha dura, que foi no caso do Senado, né? Mas começar a senadora Elisiane Gama, então, depois de o Everton Rocha e o vice-governador Brandão, mais um candidato governista, né? Dentro do núcleo lá do Leões, né? E ela sai confortavelmente porque não tem nada a perder, né? Tem não, né? Pode, não. É um nome feminino, né? Pode ter perda de mandato. Tem não, ela ainda tem 4 anos para frente, né? Então é mais um Agora nome... o Josimar vai enfrentar um desafio grande, né? Porque só tem uma vaga para senador. Flávio Dino, aí o negócio é pesado, né? Vai ser uma disputa. Pois é, então, agora com essa pesquisa empolgou a senadora, né? Uma polêmica muito grande em São Luís, né? Muito grande porque estava tudo calmo, né? Tudo muito calmo lá. Por enquanto ainda o debate de São Luís com relação à prefeitura, que o PCdoB é um partido que ainda não entrou em entendimento, tem 2 nomes, né? Que são um deputado estadual e outro federal. E agora surge esse debate 2022 que ainda até muito chão para frente, pela frente, né? Isso deixa o Everton Rocha e alerta, né? Muito alerta, né? Muito em alerta, porque agora surgiu e o nome feminino, de alguma forma, ele tem um peso, né? Hoje as mulheres já estão mais antenadas, né? E foi uma senadora bem votada, né? Muito bem votada. 1 milhão de votos, né? E ela ainda tem a vantagem de evangélica, né? Também, né? Tem um grande segmento de evangélicos no Maranhão. É muito influente, por sinal, né? Eles têm deputado estadual, deputado federal, ela que é senadora, né? Ela que é senadora. Ela leva já teve vice-governador também do Maranhão, Pastor Porto. Sim. Né? Então ela começa com essa vantagem. Já estamos com mais de 40 minutos, vamos seguir agora para Matões, né? Ainda tem alguma coisa em São Luís? Não, São Luís só isso, só essa parte aqui. Matões é com você, Eduardo. O Matões a gente tinha... Você que é o porta-voz de Matões. Nós tínhamos separado aqui, Ludwig, essa matéria aqui que está sendo um destaque, o vereador Aurélio da Mata lá. Isso, está sendo um grande destaque lá, dar aqui os parabéns para um vereador que mostrando serviço. Que a gente não via falar em vereador em Matões usando tribuna, cobrando, fiscalizando, denunciando. E o Aurélio da Mata, que assumiu o lugar do vereador Gilmar, que se ausentou para licença para cuidar de assuntos particulares, né? Está sendo destaque lá, e nessa última terça-feira o vereador Aurélio da Mata usou a tribuna lá para cobrar uma promessa de campanha segundo ele, foi uma promessa de campanha do atual prefeito Ferdinando Coutinho, que foi a realização de concurso público, que é uma cidade que não tem muito
emprego, né? Porque acho que não tem indústria, não conheço bem a fundo, não conheço indústria em Matões. Vive mais do comércio e da agricultura familiar. Familiar, né? E da prefeitura, né? Do que existe lá na prefeitura de emprego. E ele está cobrando para os jovens. Foi uma cobrança na tribuna hoje, a questão do concurso público na prefeitura de Matões. Mas também, já saindo dessa questão, do Aurélio da Mata, teve hoje uma matéria que chamou a atenção, Ademar. Eu não sei se você viu essa matéria está no Ministério do Maranhão, que foi a questão da denúncia do Ministério Público com a ação civil pública contra a ex-prefeita de Matões, a Sueli Torres, né? O Ministério Público entrou com uma ação civil, que eu vou localizar aí, né? Localizando aqui. Pois bem, o Eduardo localiza aí uma ação que foi ingressada pelo Ministério Público do Maranhão, né? De improbidade administrativa contra a ex-prefeita de Matões. Tá aqui. Foi destaque hoje lá, foi nos grupos, principalmente os grupos de WhatsApp da cidade de Matões. Aí diz aqui, ó, a Promotoria de Justiça de Matões ingressou em 14 de novembro, né? 14 não, recente. Com uma ação civil pública por improbidade administrativa contra a ex-prefeita Sueli Torres e Silva. Marialdo Carvalho Alves, gestor de atividades meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura, CEINFRA. Construtora HS Limitada e seu sócio administrador Aran Santiago Girão Sampaio. Aí diz mais aqui, Ademar. Em 2014, a CEINFRA realizou um processo licitatório para contratação de empresa para pavimentação de vias urbanas em Timon. Olha que Timon também está no rolo dessa empresa, né? Matões e Parnarão, resultando na contratação da HS Construtora. O valor das obras no município foi de R$1.299.000 e uma fração. Ao analisar a concorrência, 20 de 2014, a assessoria técnica da Procuradoria-Geral de Justiça apontou uma série de irregularidades. A principal delas é o fato que a empresa HS Construtora não poderia ter vencido a licitação. De acordo com o edital, poderiam participar de empresas que tivessem como diretores, gerentes, responsáveis legais ou técnicos, membros do Conselho Consultivo, Deliberativo ou sócio. O resumo disso aí tudo, na verdade, é porque existe uma sócia da empresa, né? O texto é muito longo, a gente vai gastar muito tempo se for para ler. Resumindo, o problema todinho se resume a uma pessoa, que me parece que é uma mulher, que está o nome aí. Ela é funcionária pública, não sei se federal, e é sócia da empresa. E lá no edital não poderia. Não poderia. Se resume a isso. O Ministério Público entrou com ação no direito, né? E cabe ela se defender. Ela vai se defender, né? Também se quiser mandar alguma resposta aqui pro programa. Até agora não se pronunciou e tudo, mas se resume a isso. É uma funcionária, né? Segundo o Ministério Público, é uma funcionária, aliás, é uma sócia da empresa, é funcionária pública federal. Tu leu aí, tu deve, não é isso que está dizendo? Isso. Então, agora, se resume a isso. Né? O destaque maior disso é porque o Ministério Público tem atuado muito. Eu queria dizer, tanto Matões quanto Matões, tanto no grupo que hoje faz parte do governo municipal. Várias ações contra o atual prefeito. Eu não vejo uma atuação tão forte assim do Ministério Público, né? O Ministério Público só se a gente sabe que está fazendo as coisas. Se está acontecendo algum fato, aliás, alguma apuração do Ministério Público, não está sendo tornado público, né? Não estão dando publicidade ao trabalho do Ministério Público em Timon, porque só vejo Matões, Caxias, Parnarama, né? Timon não está. Timon, não sei o que está acontecendo. Tá tudo bem, né? Será que está tudo bem mesmo? Com a palavra o Ministério Público. Já estamos aqui. Vamos para Caxias agora, né? Vamos já mandar uma. São 3 situações lá de Caxias. Nós vamos já falar também sobre o Ministério Público. O Ademar está com aberto, você está com eu vou já. Vamos já tratar desse assunto. Antes de entrar em Caxias, eu vou tentar registrar rapidamente aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Tem várias pessoas online que estão nos assistindo e toda vez eu não sei o que acontece, né? Aí fica difícil de eu... Deixa eu ver se eu consigo agora aqui. Eu não consigo.
Agradecer a todos que estão online aí nos assistindo. Eu estou tentando aqui ver se eu consigo registrar, né? Mas Daniel Augusto, eu vi o ex-vice-prefeito Edivar Ribeiro, Concita Aguiar, Simone Campelo, Gustavo Soares lá de Caxias, Socorro Leal, Raimunda Pereira, e tem mais outras pessoas que eu tá com problema aqui, eu não sei porque eu não estou conseguindo registrar, mas eu vou já tentar ver se eu consigo registrar aqui a nossa audiência, que sem ela não aconteceria esse programa. Sim, eu vou já registrar aqui rapidamente. Socorro Guimarães, Daniel Augusto, Abraão Vieira, Jaciele Campos, Rafael Gomes, Bruno Lima Xavier, Edivar Ribeiro, Ana Célia Pinheiro Viana, Ulisses Bernardo, Dino César, Gabriel Oliveira, Frutuoso Paiva, Maicon Lopes, Lucas Pinheiro, Gabriel Almeida e Concita Aguiar, né? Essas são algumas pessoas. O Franco Nogueira também está nos assistindo aqui, dando esse prazer de nos assistir, né? O Ulisses Bernardo registra aqui que o Eduardo fez uma crítica à turma do PT que se calou. Ele registra que ele pergunta que o deputado Zé Inácio é de qual partido, né? Ele está perguntando. A nível municipal. A crítica que eu fiz com os petistas no nosso município, Ulisses. Petistas locais. Locais da cidade que estão todos em silêncio. E só para mim finalizar aqui, ver se tem mais alguém, eu gosto sempre de registrar porque esse programa só existe por causa dessas pessoas. Então eu já registrei todos aqui. Vamos continuar. Até porque a decisão afetou o Maranhão todo. Vamos continuar a nossa pauta. Já estamos com 48 minutos, já próximo de acabar o programa. Nós vamos para a pauta de Caxias, né? Lá em Caxias, a semana foi marcada, as últimas semanas, os últimos dias foram marcadas por ações também do Ministério Público. Por ordem cronológica, começa a questão da Câmara, né? Depois da Câmara veio outras situações que eu já passei aos amigos aí na pauta do programa, e a questão da Câmara, né? O Federal denunciou a de vereadores de Caxias, né? Ele obedecendo os critérios, né, que dizem lá, que cita a lei, né, a questão do regimento interno da Câmara, talvez até a lei orgânica, eu não sei se de lá trata, mas pelo menos o regimento interno da casa, e a lei orgânica do município. E com essa denúncia do ex-prefeito Paulo Marinho, o Ministério Público entrou com a ação, né, uma ação civil pública, pedindo a nulidade, né? Eu não sei a que ponto a nulidade, né, da eleição da atual mesa diretora, né, realizada no dia 5 de novembro, em decorrência, segundo o Ministério Público, de irregularidades na votação para alterar o regimento do órgão legislativo. É porque quando se antecipa, né, Sim, a eleição, que foi o caso lá, houve uma antecipação, tem que mexer no regimento e na lei orgânica, né? O presidente Catulé fez uma antecipação e o Ministério Público entendeu, né, através da denúncia do ex-prefeito Paulo Marinho, e ingressou com a ação na Justiça. Eu não sei a que pé se encontra isso, entendeu? E na eleição que aconteceu, que foi antecipada, fazem parte lá o presidente da Câmara, reeleito no caso, o presidente Catulé. Aí vem, depois do presidente Catulé, os outros que fazem parte: o vereador Mário Assunção, Sargento Moisés, o vereador Ximenes, José Silva e o Dr. Magno Magalhães e Gladstone Silva, que é o repórter polícia, né? Esses são membros da mesa que foi reeleita aqui, né? Isso, da Câmara de Caxias, que está sendo questionada na Justiça, né? Aí ele diz aqui que a denúncia confirma aqui, né? A ação civil é baseada em uma representação instaurada na mesma data da votação pelo ex-deputado federal Paulo Marinho, né? Dando conta de que houve ilegalidade na aprovação de projetos de resoluções que justamente mudou o regimento da casa, antecipando, né? E aqui tem mais outras informações, mas se resume a isso, né? A outra ação, os amigos estão aí, a respeito do ex-prefeito Léo Coutinho, né? Que está com o nosso amigo aqui. Foi outra ação do Ministério, bastante, como o Ademar destacou. Comentada, né? E destaca a ação do Ministério Público, né? Que está presente sempre lá. Foi irregularidades na locação de compactadores de lixo. Aí Aí foi a ação civil pública
de propriedade administrativa contra o ex-prefeito Leonardo Coutinho, mais 10 pessoas, né? Aí foram acionadas. Embaixo cita as pessoas. Aí embaixo foram acionados também Ironaldo José Bezerra de Alencar, ex-secretário municipal de Relação Institucional, Gilbran Carilli Carlos Costa Silva, Nariane Rejane de Oliveira Sampaio Silva, Pedro de Souza Primo, ex-secretário municipal de conhecida na região, na cidade de Timon. Aí a GKNR Construções e Projetos foi contratado na alocação de veículos compactadores da prefeitura em 2003. A empresa, no entanto, não possuía, segundo o Ministério Público aqui, a matéria do Ministério Público Estadual do Maranhão, a empresa não possuía nenhum veículo em seu patrimônio e sequer funcionava no local indicado como sede. Os caminhões foram adquiridos após licitações por pessoas do município, inclusive servidores municipais, e alugado à empresa que colocaria à disposição do serviço de limpeza. O teor é bastante interessante, né, da denúncia da matéria do Ministério Público aqui, que a empresa não tinha nenhum veículo. Parece aquela história do passado aqui, tinha um vereador de Timon, o Zé Filho, em toda a sessão ele dizia que tinha empresa, tinha construtora que ganhava licitação que não tinha uma pá. Não tinha um carro de mão. Não tinha um carro de mão e uma pá. Aí, só para ilustrar aqui, né? Aí, ouvido pelo Ministério Público, Gilbran Carlil Silva confirmou que todos os veículos utilizados seriam sublocados, pagando mensalmente R$ 9.200 aos proprietários pelos veículos e profissionais que atuavam no serviço pela coleta nas ruas. O empresário afirmou ainda que tomou conhecimento sobre a licitação em fevereiro de 2013, por meio da imprensa. A informação, no entanto, é questionada pela promotoria. Além da GKNR Construções e Projetos, da MLP, a empresa que apresentou consultas e a licitação em 22 de novembro de 2012. Estranhamente, os valores... Abre aspas. Estranhamente, os valores apresentados naquela consulta foram o dobro dos valores apresentados pela empresa vencedora no certame, fechado, apontou na ação o promotor de justiça Francisco de Assis da Silva Júnior. O Ministério Público aponta outros indícios de fraudes. Um deles é o fato que, ao ser questionado a respeito, o secretário municipal de limpeza na época, Edilson Fernandes, não tinha qualquer controle sobre os veículos, apesar de o contrato tratar, abre aspas, da alocação de veículos e máquinas pesadas para serviço de limpeza pública na cidade de Caxias, Maranhão, no exercício de 2013, fechado. Esse Edilson Fernandes aqui, salvo engano, eu acho que é o vereador Edilson de atual vereador? É, de oposição, o vereador de oposição lá na cidade, pelo que eu entendo. Eu acho que é ele aqui. Ele era na época, né? Aí a matéria aqui é longa, né? Segue redundante sobre algumas coisas, mas se resume a isso. Do parecer, liminar. Na verdade, isso é contrato, né? O Ministério Público está questionando a licitação. Mas quem quiser ter acesso na íntegra na matéria sobre a denúncia do Ministério Público contra o prefeito e as pessoas e as empresas, é só entrar no site do Ministério Público Estadual do Maranhão, que está lá na íntegra a matéria. E quem quiser também entrar em contato com o programa, com alguma resposta, algum questionamento, está à disposição. A outra ação do Ministério Público foram praticamente 3 seguidas, assim, quase que na mesma semana, 2 na mesma semana e uma anterior, né? Teve uma seguinte e o nosso amigo Ademar vai explanar aqui para a gente aqui. Pois bem, Caxias, prefeito, vice e secretária de saúde são por improbidade. Em virtude de irregularidades na celebração de convênio entre a Prefeitura de Caxias e a Faculdade Vale do Itapecuru, FAI, de Caxias, o Ministério Público do Maranhão ajuizou ação civil pública por improbidade administrativa contra o prefeito Fábio Gentil, o vice-prefeito Paulo Marinho Júnior e a secretária municipal de saúde Maria do Socorro Coutinho de Melo. O procedimento surgiu após representação ao MP da vereadora Thaís Coutinho Barros, em março de 2017, que indicou que o convênio teria o objetivo de permitir o estágio dos estudantes do curso de odontologia da faculdade. No entanto, o estabelecimento de ensino, além de não possuir o referido curso, naquele momento, não apresentava regularidade fiscal. Diante da irregularidade,
o titular da primeira Promotoria de Justiça de Caxias, Francisco de Assis da Silva Júnior, requereu a condenação dos acionados pela Justiça de improbidade administrativa, com a imposição, dentre outras penalidades, da perda de função pública, suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos, pagamento de multa civil de até 100 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios direta ou indiretamente pelo prazo de 3 anos. O promotor de justiça também pediu a nulidade do convênio por violação aos preceitos legais. Então, né, tá aí, né? O que a gente pode resumir é que o Ministério Público, num intervalo aí de 15 dias... Isso aqui com o que o Ademar leu, na verdade, é um convênio de estágio, né, que a Prefeitura fez com a faculdade, não envolve dinheiro e tudo. Aí tem a defesa, o Ademar leu muito rápido. Só mais um trecho aqui. Fundamentos. Em suas defesas, os gestores alegaram que não haveria necessidade de procedimento licitatório para a celebração do convênio, cujo objetivo seria oferecer o campo de estágio aos estudantes em unidades de saúde do município de Caxias. Então tá aí. Já estamos com 1 hora de programa. Você tem aqui, já um tema aí que surge na cidade de Caxias, né? Vamos já passar para esse assunto. Já estamos praticamente com 1 hora aqui de programa. E vamos finalizar depois com o Timon, né? Vamos já finalizar com o Timon. Mas antes de entrar nesse tópico que o Eduardo citou, eu vou rapidamente aqui ler uma pesquisa. Foi divulgada uma pesquisa que não teve muito efeito em Caxias, não sei porquê, não teve muita repercussão, mas foi divulgada no blog do jornalista e advogado Ricardo Max, né? Ele divulgou lá com o seguinte título: Dataílha revela que reeleição de Fábio Gentil poderá ser tranquila, mas eventual união de Cleide Coutinho, Paulo Marinho Júnior e Adelmo complicaria o cenário, né? Segundo ele, se juntar todo mundo, complica o cenário para o prefeito Fábio Gentil, né? Eu só não vejo esse cenário de união, né? Mas eu vou ler aqui a pergunta, aliás, a pesquisa, rapidamente, a espontânea. No primeiro momento eu vou ler aqui a espontânea. Se as eleições fossem hoje, em que o senhor votaria para prefeito de Caxias, né? É uma pergunta aberta e espontânea. O prefeito Fábio Gentil está com 45,61%, Cleide Coutinho 15,70%, Paulo Marinho Júnior 2,99%, Adelmo Soares 2,80%, Thaís Coutinho, a vereadora Thaís Coutinho 2,80%, Duval, também vereador 0,93%, Júnior Martins, que é o ex-vice-prefeito da cidade, 0,75%, Doutor Veloso, que já anunciou que desistiu, é um juiz da cidade, está com 0,56%, Léo Coutinho, ex-prefeito da cidade, 0,56%, empresário Magno Chaves 0,19%, empresário Pila 0,19%, o finado ex-deputado Humberto Coutinho 0,19%, Zé Raimundo, que eu não sei a quem cita, não sei se é o ex-vereador da cidade, 0,19%, Catulé Júnior 0,19%, não sabe, não opinam, 26,35%. Essa é a pesquisa do Dataílha, feita em Caxias, a espontânea. Agora eu vou ler a parte de pesquisa simulada, onde é colocado o nome dos candidatos, os pré-candidatos, na verdade, né? Foram ouvidas 535 pessoas. O cenário, na verdade, estão muito parecidos, muito próximos o número um do outro. Mas vamos ao número aqui. O prefeito Fábio Gentil está com 0,73%, Cleide Coutinho, Paulo Marinho Júnior 0,22%, Adelmo Soares, deputado estadual 5,20%, vereadora Thaís Coutinho 5,05%, Doutor Veloso, juiz da cidade 2,99%, Júnior Martins 2,99%, Magno Chaves 0,75%, Arnaldo Rodrigues do pessoal 0,37%, César Sabá, um empresário da cidade 0,37%, empresário Tino Castro 0,262%, não sabe, não opino 2,81%. Esses são os números, né, da pesquisa Dataílha feita em Caxias. Eu procurei detalhes aqui, né, para saber o intervalo de tempo e mais algum detalhe. No blog do nosso amigo Ricardo Max não registra, né, detalhes assim de qual Tino Castro Neto, né? Como ele é conhecido? Ele é conhecido como Tino Castro na cidade, é um jovem, né?
empresário no ramo de posto de combustível, que já teve político na cidade, o avô dele foi suplente de senador, o prefeito da cidade, né? São pessoas do Maranhão, mas mora há muito tempo lá em Caxias. É a primeira vez que ele... É a primeira vez que ele desperta para a política, né? Ele nunca tinha entrado, nunca tinha... Dia 28 ele deve definir, né? E ele tem corrido na cidade. Essa semana, inclusive, até noticiei através de uma fonte que teve na reunião que ele realizou. Ele está fazendo reunião em vários bairros da cidade, zona rural, tem feito visita, né? E eu cheguei, inclusive, a registrar através de uma fonte que me passou uma foto, ele reunido em um dos bairros da cidade. Esse é um nome novo lá na cidade, assim, ele é empresário, tem não sei quantos anos, me parece que trabalha desde 11 anos com o avô dele, e por incrível que pareça, ele também tem sangue aqui em Timon, né? A avó dele materna, é sobrinha do padre Delfino, que foi um líder religioso e político aqui de Timon. Ele é dessa mesma descendente dessa algum evento, alguma coisa, né? Estaria sendo articulado nos bastidores, né? Finalizando Caxias, vamos entrar na nossa querida Timon, né? E aprazível Timon. Né? Sem dúvida. Timon, eu vou começar aqui. Eu sei que o Ademar vai já trazer uma matéria, um tema aí importante, que é o racha no pessoal, mas eu vou falando em racha, em divisão, que foi destaque, né, Ademar, durante a semana, você destacou, eu também, através de sua matéria de informações que eu colhi, foi que a divisão que estava no grupo leitor, ou tá ainda, porque a gente escuta uma coisa, outro diz outra, a gente vê declaração, matéria que chamou a atenção do John Coutrin, do Gilberto Leda, o Ludwig que reproduziu, que foi a possível desistência do deputado Rafael Leitoa, a possível disputa nas eleições, que foi uma declaração lá para os blogueiros, foi reproduzida, que ele estava focado, né, na liderança do governo Flávio Dino na Assembleia, que 2020 que ficaria ao comando do prefeito Luciano Leitoa, escolheu o candidato e que, segundo a matéria, ele não seria mais candidato em 2020. Mas a gente, como blogueiro, gosta de se informar, vai conversando com outras pessoas próximas a ele, e conversei um pouco com o deputado Elis, né? Eu tentei, conversei, perguntei se ele confirmava, e ele não disse que estava fora, não. É aquela velha história, Eduardo. O político não revela verdadeiramente o que ele está pensando. Pelo que eu entendi, a minha interpretação, ele confirmou que está focado Significa dizer que ele voltou atrás da decisão. Não foi bem assim. Ele confirmou que está focado na liderança realmente do governo Flávio Dino na Assembleia, mas que deixou aberto aqui em Timon, não tem nada definido, não tem... Resumindo, o nome dele ainda continua na disputa. Quer dizer, ele vai aguardar o anúncio oficial do prefeito. A partir daí ele desiste totalmente. E até tentaram aí, foi até tema, né? Uma cortina de fumaça que tinha um novo nome. Mas o nome para confundir a opinião pública. O nome não sai dali não, Ademar. Pode estar na certeza, pela esperança que você tem, eu tenho, Ludwig, que o nome vai da sucessão do prefeito escolhido pelo grupo Leitor está entre Dinaí Veloso e Rafael Leitoa. Cada um que aposte e aguarde o que vai acontecer, né? Eu tenho minha opinião de quem será, eu aposto na secretária Dinaí Veloso, pelo que o prefeito vem encaminhando, vem dando visibilidade a ela, nos eventos, destaca muito a educação, que eu acho que é a única parte assim do governo que avançou. O resto a gente vê aí muita denúncia, muito saúde, infraestrutura, esporte. Eu acho que assim o que tem alguma coisinha mesmo ainda do governo do prefeito Luciano Leitoa que passa a destacar a educação, e foi na parte de infraestrutura, né? Que foi ainda no primeiro mandato a recuperação de escola com a instalação de ar-condicionado, mas o ensino mesmo a gente ainda não pode avaliar bem como o ensino, né? Mas eu, através do que eu entendo, o deputado Rafael continua no páreo, viu, Ademar? Posso dizer isso aí. Até porque não houve ainda o anúncio oficial, né? A gente só pode realmente
confirmar mesmo quando o prefeito vier a público, né? E declarar quem realmente será o candidato. Recentemente, uma pesquisa divulgada, a única pesquisa divulgada sobre Timon, o deputado Rafael, com toda a rejeição que o governo tem de quase 70% segundo essa pesquisa, era o nome ainda mais bem avaliado. E é o que defende a chamada ala... Da velha guarda. A velha guarda quer uma pesquisa. Quer que o Luciano Leitor, o prefeito Luciano Leitor... E você pode conversar com qualquer integrante da velha guarda que não tem outro nome, não. Para eles, o candidato tem que ser... Eles acham que se o prefeito adotar o critério pesquisa, Rafael Leitor estará automaticamente em primeiro lugar. Pesquisa, eu concordo com você. Com o que você está dizendo. Agora, a pesquisa tem dois lados. Ele pode ser o nome que... Tem o lado bom e o lado ruim. Ele pode ser o nome que mais bem avaliado hoje do grupo leitor, na pesquisa de intenção de voto. Mas quando vai para o lado rejeição, tem que ser avaliado também. Porque a pesquisa, a rejeição do governo vai para o candidato que foi escolhido. Isso quer dizer também que o nome leitor é carregado? Eu não digo... Ou melhor dizendo, pesado? Eu não digo nem o nome leitor, o candidato do leitor, o candidato do governo. Na pesquisa o deputado Rafael também é o mais rejeitado. É o mais rejeitado. Mas eu acredito que o que vai para cima do candidato escolhido é a rejeição do governo. Antes de passar para a próxima pauta, só registrar algum nome que eu fui aqui localizar de outras formas. Né? Nós vamos já tratar sobre a questão do PSOL, né? As pesquisas que tem na cidade aí também. O PCdoB, né? Sobre a questão, nós vamos já tratar disso aí. Mas rapidamente, só para registrar aqui que eu localizei de outra forma, Daniel Augusto, né? Daniel Augusto, Thaleson Vilarinho, Dino César, França Raiz, Adalberto Souza, e acaba de entrar aqui a jornalista Jaciene Dias de São Luís. Então são algumas pessoas que estão nos assistindo, agradecer aqui pela audiência de sempre. O Franco Nogueira diz que está fora do ar, estou em Teresina, minha net é boa. Segundo ele, tá fora do ar, mas tá normal aqui, né? Tá tudo normal aqui, Franco. Obrigado pelo aviso, mas pra nós aqui tá normal. Pode ter caído o sinal pra ele lá, né? Não, ele disse que a dele tá boa, mas disse que caiu lá, né? Pra nós aqui continua normal, né? É tanto que o delay já chegou aqui. Tudo ok, Franco. O que tá acontecendo no PSOL, né? Um partido já bastante doente de alguma forma na política nacional. Em Timon tá acontecendo uma disputa interna de pré-candidatos a prefeito e o Souza vai trazer mais detalhes aí. Pois é, o PSOL, 2 grupos disputam a pré-candidatura a prefeito. De um lado, o Erivaldo Lima e do outro, o Abib. Voltou. Já voltando rapidamente aqui, vamos ver aqui se normalizar, pedir desculpa. Hoje a internet está oscilando, não tinha acontecido isso antes, né? Tá voltando aqui devagarzinho, deixa eu ver aqui. Normalizou, agora eu tenho 100% de certeza aqui que eu acho que tá... o Luiz Felipe pode continuar, Ademar Souza, com a pauta do PSOL de Timon. Voltando à questão do PSOL, nós publicamos uma matéria, tanto eu como o Eduardo Rego, destacando essa questão do lançamento da Erivaldo a prefeito diz ter chance para vencer a eleição. Isso chamou a atenção, causou uma repercussão e um alvoroço. O que a gente ouviu, as participações no grupo de internet, de WhatsApp, Facebook, né? Bom, aí eu escrevi assim: se prevaleceu o entusiasmo e o otimismo à flor da pele, o agente comunitário de saúde Erivaldo e, consequentemente, venceu o pleito, disse ele, abre aspas, estamos proporcionando ao PSOL em Timon uma musculatura política capaz. Foi uma resenha, outros... Sei que é uma briga danada lá no governo, que é disputa quem vai ser o candidato. Aí depois vem outra disputa de quem vai ser o vice. A gente vê agora o PSOL. E apareceu gente questionando se ele seria um candidato aliado ao grupo governista municipal, se tem ligações. Aí agora a gente vê vários questionamentos. A gente vê essa disputa no PSOL, um partido pequeno na cidade de Timon, um partido minúsculo, né? A gente pode ser até maior a nível nacional. Hoje ele tem uma exposição muito grande através da ex-vereadora
Marielle, que foi assassinado. Marielle Franco. Tem o deputado Freixo, né? Tem o ex-candidato a presidente, que foi o Boulos, né? Que é uma figura conhecida do PSOL. E em Timon, um partido tão pequeno já nesse racha, nessa divisão na cidade de Timon, que eu acho que eles deviam se entender, né? Um vai para ser candidato a prefeito, outro ser a vice, acabava com essa briga aí, né? E deixava a briga mesmo pro PT, que sempre briga, deixava a briga pra oposição, que ainda não se definiu, deixava a briga pro governo, que tá com a disputa interna lá para quem será o candidato, e vamos seguir em frente, né? Pois bem, então vamos aguardar aí o desfecho desse embrólio. E buscando, que eles busquem o entendimento, né? Já estamos aqui praticamente finalizando. Só registrar aqui algumas outras pessoas que entraram depois. Boneca Santos, Luiz Felipe, Antônio Wagner e Gustavo Soares. Antônio Wagner e Gustavo Soares são de Caxias, né? São audiências nossas de Caxias, eles estão nos assistindo de lá. Hoje a gente tem audiência de Caxias, audiência de Fortaleza, né? Audiência de outras cidades que estão, pelo menos assim, os que eu identifiquei, né? Dessas duas cidades. Nós vamos já passar para a pauta, tratar, entendeu? E nós vamos já tratar. Mas a pessoa teve conhecimento dos números, né? Foi apenas um alvoroço que vira alguém na rua fazendo pesquisa e tal, que é do Instituto Escutec, né? Mas de número e apenas que a pesquisa, né? Tinha lá alguns nomes, a grande maioria o nome de oposição, e do governo o único nome que tinha era do deputado Rafael, apenas um registro sobre a pesquisa. E eu tive a informação também que, além dessa, tem outro instituto na cidade de Timon. Não tive confirmação de ninguém que tenha sido verde, as pessoas usam colete e tudo. Mas finalizando, porque o tempo já estourou de fato, a Ademar Souza vai tratar sobre o PCdoB e a declaração do presidente estadual do partido, Márcio Gerri, jornalista e deputado federal. Muito bem, Ludwig. O presidente estadual do PCdoB e deputado federal Márcio Gerri concedeu uma entrevista ao Imparcial, jornal e portal Imparcial, né? E o Ludwig reproduziu essa matéria aqui no seu blog, e eu lendo a matéria achei interessante, uma pauta interessante, e de forma nenhuma vi o nome de Timon. Nem Caxias. E nem Caxias. Isso me causou uma certa curiosidade. E conversando com os colegas, eu digo, rapaz, eu vou fazer uma matéria nesse sentido. Por que Timon fica de fora de uma importante entrevista do presidente. E dos planos do PCdoB. Sim, né? A nível, a eleição importantíssima do próximo ano, né? Você não tem coragem de peitar o grupo leitor com o candidato do PCdoB? Eu vou ler aqui a matéria e em seguida os amigos comentam aí. Bom, eu escrevi assim no nosso blog hoje à tarde, no final da tarde. Márcio Gerri admite que o PCdoB pode eleger até 60 prefeitos no Maranhão, ponto e vírgula, mas se afrouxa e não lança candidatura própria em Timon. Em recente entrevista ao Imparcial, o presidente estadual do PCdoB Maranhão e deputado federal Márcio Gerri afirmou, sem tanto entusiasmo, que o partido poderá eleger de 50 a 60 prefeitos nos municípios maranhenses em 2020. Em 2016, por exemplo, o PCdoB ganhou 46 prefeituras em diferentes regiões do estado. Abre aspas. Eu acredito que nós vamos ficar em 2016 46. A gente não vai decair. Ponto. Inclusive é que em torno de 50, 60 prefeitos pelo partido no ano que vem, fecha aspas, disse o Márcio Gerri. Tocante às eleições de 2020, Márcio Gerri disse que o partido sairá com candidatura própria em São Luís e possivelmente em Raposo e São José de Ribamar, que integram a Grande Ilha, além de projetar um cenário de eleições de 2022, que o governador Flávio Dino pode apenas o cargo de vice-prefeito, ponto. Ou melhor, podendo até perder a mesma indicação nas próximas eleições. O que tudo indica, isso significa uma frouxidão do presidente do PCdoB, Márcio Gerri, e do próprio governador Flávio Dino em lançar candidatura própria em Timon.
Enquanto isso, o atual vice-prefeito do B vive um dilema sem saber ao certo se realmente será oficializado novamente para o cargo. Aí também que o Márcio Gerri não mencionou candidatura própria em Caxias também. Então é uma situação igual. Para resumir, né? Diz que o PCdoB quer crescer, que vai ter vários prefeitos e tudo, mas ele não bota nesse crescimento nem Caxias nem Timon, né? Para ele, Caxias e Timon, que é o Timon, que não citou Imperatriz também. Timon, que é o terceiro. Não, embora Imperatriz já tenha definido o Marco Aurélio. Marco Aurélio. As outras cidades e Caxias, entendeu? Que é o terceiro e o quinto, né? São cidades importantes, independente de população, de quantidade de qualquer coisa, são cidades institucionais. E o partido não defende, o resumo é disso tudo. Mas para político que vale é questão... É o coeficiente eleitoral, né? Político gosta de roupa. Talvez seja por isso que o PCdoB não tem uma secretaria. Muito interessante a sua ligação para mim. O PCdoB ocupa uma secretaria lá no município. Secretaria da Mulher. Isso, né? é. É a esposa do deputado. Vereadora Áurea Amélia. Esposa do deputado estadual Adelmo Soares. Isso é antigo. Mal terminou a eleição. Né? Outras audiência que a gente registra aqui é Leonardo. Eu estou localizando aos poucos aqui, pedir desculpa. O programa praticamente já está finalizando. Só queria finalizar. Só para registrar a última parte, a gente. Né? Primeiro o alagamento da Vila do Beck, né? Rapidamente aqui registro lá. A situação crítica, né? Na hora que chega lá algumas casas, a gente recebe imagem de todo jeito, né? A gente fica até difícil de registrar porque basta chover alaga, E aí vi pronunciamento da prefeitura nessa parte. Uma situação triste é uma denúncia feita pelo vereador Anderson Pego, que foi procurado pelo senhor chamado Paulo César. Ele é morador do bairro Mateus e desde o mês de julho ele espera uma cirurgia de catarata. Ele tem 43 anos, está mais de um olho, né? E o outro está comprometido. Esse cidadão apareceu lá na Câmara, lá no gabinete do vereador Anderson Pego. O vereador fez questão de tornar público isso, ia tornar público na sessão, mas não teve quórum, né? E ele fez aqui, chamou a atenção das autoridades, dizendo que a saúde de Timon está um caos, e só quem sabe dessa situação é quem precisa, como é um exemplo desse cidadão chamado Paulo César, que é lá do bairro Mateuzinho, que já perdeu uma visão e o outro já está comprometido. É triste uma situação dessa, muito triste. Eu acho que é mais um caso que vai abarrotar as filas do Ministério Público, porque infelizmente já está virando rotina isso aqui. Então agradecer a todos. Tem mais algum registro? Eu vou deixar só um registro aqui, e eu acho que é o assunto da semana e vai ser o assunto do sábado e do final de semana. Será a grande decisão, depois de 38 anos, de Flamengo numa final de Libertadores da América. O Brasil vai parar, como parou na despedida do time como a Lima, no Peru, onde será a final. E no a querida Teresina ao lado, não se fala em outra coisa nas rodas de conversa, que é a decisão de Flamengo e River ganhar. O Brasil é doente. Esperei tanto por esse dia e no sábado, com certeza, meu time e de 40 milhões de brasileiros vai conquistar o título. Você já preparou a churrasqueira para convidar os amigos? Já está tudo preparado e vamos, fé em Deus, conquistar esse título tão esperado pela nação rubro-negra. Agradecer a todos pela audiência. Eu acho que o Flamengo vai perder, vai dar River Plate, né? Porque tem a faixa Obrigado pela audiência de todos. Acaba de entrar aqui Marisa Souza, registrar também a audiência. Rafael Pinheiro tá de São Luís, né? Uma audiência nossa que está assistindo de São Luís. Então, São Luís, Caxias, Ceará, o mundo todo está nos assistindo hoje aqui. Agradecer pela paciência. Então, todos uma boa noite e até quinta-feira. Uma boa noite a todos. Nosso produtor que aguentou até agora e até lá.